Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 3 de março de 2026, terça-feira. Nós continuamos falando sobre a exortação apostólica Eu Te Amei, que o Papa Leão XIV promulgou o ano passado, no dia 4 de outubro, e entrou em conhecimento público no dia 9 de outubro do ano passado. O Papa, nessa exortação apostólica, adverte contra a ideia de que o religioso possa ser desvinculado da promoção integral. Há quem continue a dizer: a nossa fé e a nossa tarefa é rezar e ensinar a verdadeira doutrina, mas desvinculando este aspecto religioso da promoção integral, acrescentam que só o governo deveria cuidar deles, os pobres, ou que seria melhor deixá-los na miséria ensinando-os antes a trabalhar. O Papa questiona. Muitas vezes me pergunto por que apesar de tal clareza nas Sagradas Escrituras a propósito dos pobres, muitos continuam a pensar que podem excluí-los de suas atenções. A exortação apostólica urge a debruçar-se sobre os feridos da humanidade, os prediletos do Evangelho. É preciso recordar que a religião, especificamente a cristã, não pode ser limitada ao âmbito privado, como se os fiéis não devessem preocupar-se também com os problemas que dizem respeito à sociedade civil e os acontecimentos que interessam aos cidadãos. Leão XIV lamenta a falta de interesse de alguns grupos cristãos pelo bem comum e pela defesa e promoção dos mais fracos e desfavorecidos. A caridade não é uma via opcional, mas o critério do verdadeiro culto. Percorrer indiferentes ao caminho dos pobres e permanecer indiferentes ao grito deles é um pecado e afasta do coração de Deus. Quem quer que seja, até o inimigo que se encontra em dificuldade, merece sempre o nosso socorro. Na exortação apostólica, ela mostra o rosto das pobrezas. Os pobres têm múltiplos e cada vez mais numerosos rostos. Eles se manifestam em quem sofre por falta de água e comida ou pela subnutrição, famílias que não chegam ao fim do mês, mulheres vítimas de exclusão, maus tratos, violência. O documento fala sobre quem enfrenta a pobreza moral e espiritual ou quem não pode estudar, tendo a educação um dever e o conhecimento um requisito fundamental para o reconhecimento da dignidade humana. O Papa Leão aponta também a questão dos migrantes, nos quais a Igreja sempre reconheceu uma presença viva do Senhor. Onde o mundo constrói muros, a Igreja constrói pontes, sabendo que cada migrante rejeitado é o próprio Cristo que bate às portas da comunidade e recorda os doentes, nos quais a comunidade eclesial vê prontamente o Senhor crucificado, bem como os prisioneiros, que os cristãos são chamados a ajudar, combatendo as escravidões modernas, o tráfico dos seres humanos, o trabalho forçado, a exploração sexual e as diversas formas de dependência. Por isso, nós temos que ter um olhar atento para as diversas necessidades, recordando o trabalho do Papa Francisco. No início do pontificado do Papa Francisco, tínhamos tantos migrantes, tantos refugiados. Descobrimos que precisavam não tanto de sanduíches, mas precisavam de cartões telefônicos para ligar aos familiares e dizer: sobrevivi, estou em Roma, fiquem tranquilos. Temos de ser muito elásticos, porque este documento também nos diz como devemos comportar-nos com os refugiados e marginalizados. Nós devemos acolhê-los, protegê-los, promovê-los e integrá-los. O documento tem uma forte valência política ao afirmar que a falta de equidade é a raiz dos males sociais. O Papa Leão XIV denuncia a miséria de tantas pessoas e aponta para crescentes desigualdades e o crescimento de algumas elites de ricos que vivem na bolha de condições luxuosas. Ele censura uma visão da existência centrada na acumulação da riqueza e no sucesso social a todo custo, obtido à custa dos outros e aproveitando ideais sociais e sistemas políticos econômicos injustos que favorecem os mais fortes. Leão XIV condena a concepção falsa da meritocracia, onde parece que só tem méritos aqueles que tiveram sucesso na vida, a escolha de quem considera razoável organizar a economia sacrificando os povos, as manipulações informativas e digitais que minimizam a situação dos pobres ou tornam irrelevantes tragédias como a do pequeno migrante Alan, criança estendida sem vida em uma praia do Mediterrâneo. O Papa aponta também para os cristãos que se deixam contagiar por atitudes marcadas por ideologias mundanas, orientações políticas e econômicas enganadoras. O Papa Leão lança perguntas que visam iluminar as
más consciências, os menos dotados não são pessoas humanas, os fracos não têm a nossa mesma dignidade, aqueles que nasceram com menos possibilidades valem menos como seres humanos e devem apenas limitar-se a sobreviver. Das respostas que damos depende o valor de nossas sociedades e dela depende também o nosso futuro. 3 capítulos da exortação apostólica fundamentam teologicamente a opção preferencial pelos pobres. O Papa Leão afirma que Deus é o refúgio dos pobres no Antigo Testamento e que Cristo é o Messias dos pobres e para os pobres. O documento faz um vasto percurso por numerosas testemunhas ao lado dos últimos, desde os padres da igreja, como João Crisóstomo e Agostinho, até figuras mais recentes, como Santa Teresa de Calcutá e a religiosa baiana Santa Dulce dos Pobres. Citando Madre Teresa, nós dizemos que os pobres não precisam da nossa piedade, mas o nosso amor respeitoso. Tratá-los com dignidade é o primeiro ato de paz. Somente uma sociedade com os descartados no seu centro pode ser verdadeiramente pacífica. O cardeal Kravetsky, ele contou um testemunho pessoal sobre o encontro com o Papa Francisco em uma noite depois de um dia de extenuantes atividades. Após apresentar os números do trabalho de acolhimento aos pobres na Praça de São Pedro, o cardeal, das mais de 6.000 pessoas que tomam banho todo mês e dos mais de 2.000 atendimentos médicos, o Papa Francisco disse: estás fora do Evangelho? Não te dás conta que cuidas de Cristo, que vestes a Cristo, que acolhes a Cristo, que corta os cabelos precisamente ao mesmo Cristo, que vem na praça sobre as faces diferentes do mundo, mas é Ele mesmo. Dessa lição, o cardeal tirou a conclusão que nós devemos reconhecer no pobre o mesmo Cristo. Talvez no início nós não a percebamos, mas ajudamos diretamente a Ele. O amor pelos pobres, segundo assegura Leão 14, é a garantia evangélica de uma igreja fiel ao coração de Deus. O Papa exorta, por fim, a redescobrir o valor da esmola, que, citando São João Crisóstomo, é a asa da oração. Se não adicionares uma asa à tua oração, dificilmente poderá voar, e que permite tocar a carne sofredora dos pobres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, seja em paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. O que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar.